Oi pessoal, beleza? Começando mais um curso aí para vocês, né? Eu finalizei o curso de Nuke e agora vamos para o próximo curso que é o de After Effects. E aí vamos na sequência aí seguindo as ferramentas, né? Bom, eu vou liberar para vocês a primeira aula de After Effects, depois a gente vai ter um módulo mais adiantado. O curso que eu vou que vai existir, a gente vai fazer ele usando o Photoshop Illustrator. Eu vou passar bastante essa base, vou passar um pouco da estrutura, como que eu monto a parte de 3D dentro do After Effects, como que funciona, né? E a gente trabalhar com Motion, aprender a usar types de várias formas. A gente tem diversas ferramentas de integração com Photoshop, Illustrator. Então a gente vai usar bastante, trabalhar com vídeo, tracking, chroma e etc. Então vai ter bastante informação, bastante coisa aí. Vamos começar esse próximo caminho, vou passar algumas dicas para vocês também. Então o After é uma ferramenta muito ampla aí para quem quer trabalhar com freela, né? A parte de marketing, publicidade, etc. É infinito a utilização do After, e hoje em dia você tem poucas concorrências com o After. Então, basicamente, para Motion, assim, você tem uma outra ferramenta ali, né? Talvez que nem eu tenho essa outra aqui que de coisa que é o Calvary. É bem interessante também, que é concorrente, mas não chega assim a ser. Como eu vou logar agora? Não chega a ser o After Effects, né? Então o After tem muito mais informações no momento, porém aquela ferramenta é mais focada para Motion. Talvez Motion ali tenha mais facilidade, porque o After também trabalha com vídeo, né? Então para o videomaker ali trabalhar em cima do vídeo é muito interessante. Enfim, vou explicar aqui como que é a nossa interface. Ela é totalmente custom. Aqui a gente tem o menu bar. Bom, vou começar para quem está aprendendo mesmo After, ou para quem queira melhorar, né, ali o seu desempenho no After. Então vou tentar explicar tintim por tintim aqui nessa primeira aula e aí a gente segue para os próximos módulos. Então aqui a gente tem o menu bar do nosso do After, onde tem configurações, muitas coisas de import, export. Então tem coisas que a gente trabalha por aqui. Aqui é onde ficam as ferramentas, né, os tools. A gente tem várias ferramentas, a gente tem de seleção, para quem já usou Photoshop, mais ou menos a mesma linguagem. Aqui a gente tem o Home, né, para trazer para essa nova interface da Adobe. Uma outra questão também, para quem quiser instalar o After, é muito simples, tá? Você simplesmente instalando o Creative Cloud, você vai fazer um cadastro na Adobe, vai ter que comprar o After. Eu tenho o plano de professor, vocês podem também estar cadastrando como plano de aluno, de student, fica mais barato. E aí vale o plano aí, acho que se não me engano tá R$160 por mês, aumentou um pouco por causa do dólar. E a versão full tá um pouco mais cara. Então vale a pena vocês verem essa questão de estudante para quem tá aprendendo, né? E tá querendo utilizar aí os pacotes Adobe, todas as ferramentas, que é muito utilitário, um mal necessário aí. Você tem várias ferramentas você acaba usando, né, no dia a dia, principalmente o After, você tem o Photoshop, que é ali, né? Então você tem fontes, você tem Media Encoder que você precisa usar. Então você tem bastante ferramenta aí que você acaba usando no dia a dia, principalmente se você está querendo entrar nesse mercado aí de audiovisual, videomaker. Então você vai acabar utilizando isso, beleza? Eu evito ficar atualizando para a última versão, porém eu estou usando aqui a 2025, né? Mas eu comecei a usar o After Effects em 2009,
Então, era uma versão bem mais antiga, né? Já usei há muito tempo, já fiz diversos projetos para composição, para effects e etc, né? Então, é isso aí. Então, vamos criar aqui. Aqui onde fica aqui, ó, Projects. Se você não estiver vendo Projects, está aqui. Se você tiver com uma interface diferente, aqui você tem, ó, esse lugar de mudar o Workspace. Aqui você tem... Eu estava usando o Standard. Ele dá umas travadinhas dependendo do que você vai abrir. Ó. Mas voltei pro Standard aqui, tudo certo. Eu posso fechar isso aqui. E aqui eu vou deixar só para ver a composição. Na verdade, aquilo ali eu vou voltar. Composition. Tudo que você fechar aqui também, se você olhar aqui tem o nome, você pode abrir aqui o Window. E aqui você tem várias abas, né, de recursos. Depois a gente vai ver ao longo do curso. Aqui a gente tem os efeitos, propriedade, aqui é uma library, online, não está carregando, mas é uma library. Aqui você tem áudio, uma line para você centralizar, preview e info que a gente usa também. Aqui no projeto é onde você importa as coisas. Eu vou importar aqui. Espera só um minutinho. Vou cortar isso. Bom, entrei na pasta aqui do curso, After Effects Assets. Eu deixei aqui pastinha. Vou pegar essa aula da aula 3 mesmo. Pode ser qualquer um, mas para mostrar para vocês o import. Deixa eu importar outra coisa aqui. Esse aqui é um movie, né? Mas a gente tem texturas aqui também. Sei lá, vou importar uma textura só para vocês entenderem. Opa, peraí. Quando você for importar, deixa eu voltar lá. Clica duas vezes, né? Você pode clicar duas vezes aqui para importar. Você pode abrir a pasta, jogar e arrastar. Você pode vir aqui em cima no File, Import File. E aí você pode selecionar. Aqui, na hora de você importar, você tem algumas informações. Se ele ativar a sequência, é porque ele tem um número sequência aqui, tá vendo? Então ele vai transformar um vídeo. Eu não quero que isso aqui vire um vídeo. Então posso tirar isso. Aqui ele tem algumas informações. Se eu fosse Photoshop, ele teria informação. Ele pergunta se eu quero criar uma comp, também não precisa, e eu importo. E ele traz aqui a imagem para mim. Se eu clicar duas vezes, ele vai trazer a visualização aqui para eu poder ver. Lembrando que aqui é só um preview. Tá vendo o que eu estou importando? Eu posso fazer um corte, né? Aqui, ó, se eu trazer Alt com Shift, ele abre para um lado. Aqui, ó, se eu quiser voltar Alt com Shift, ele abre para o outro. Então eu tenho como cortar uma imagem aqui usando Alt com Shift, também é um atalho. Aqui quando você seleciona a imagem, você tem algumas informações, que é bem interessante. Você tem tamanho, você tem aqui frame rate, tamanho, duração, o tamanho está aqui em cima. Aqui você tem o formato, aqui você tem, se ela tem áudio, então ela parece que tem um áudio que veio junto, às vezes está mudo, mas tem um áudio. Aqui, rodando aqui, eu tenho mais informações. Aqui eu tenho informação, o tipo, tamanho, frame, a input, output. Aqui você tem o caminho path, quando você quer checar o caminho. E aí é isso aí que eu tenho de informação. Se eu clicar aqui com o direito, ó, eu consigo habilitar mais coisas, ó. Então eu posso habilitar em cima, clicar aqui em cima do nome, né? E então aqui eu tenho vários tipos de duração, tem aqui a data, ó. Então eu tenho várias informações aqui quando eu trago esse import. Uma coisa antes da gente começar que eu gosto primeiro, né? Você tem que aprender a salvar. Vamos só salvar esse teste. Então aqui só para a gente aprender a salvar. Mas depois a gente vai fazer outras formas, criar pastinhas, bonitinho.
Então salvei, aqui eu tenho Save As, aqui eu tenho salve em outros formatos. Ele consegue trabalhar com XML, você tem export, porém você não usa por aqui. Depois a gente vai ver as formas de exportar. Você tem como DD fontes, você tem um find para procurar, que você tem os collects. Então tem algumas coisas aqui que a gente vai ver. Vamos aqui no preference do projeto, aqui ó, projeto settings. Aqui a gente tem algumas informações de utilização, depende muito da sua placa de vídeo. Aqui você tem informação de timeline. Aqui você tem Color Manage, Out, e aqui é Expression, que é o tipo de expressão que a gente utiliza dentro do After Effects, tá? Então, os padrões de set de... Eu não vou me aprofundar nisso agora, mas alguns padrões de cor e de áudio, etc. Você pode acessar também aqui, ó, pela mídia. Você pode vir aqui, você tem outro acesso à mídia. E você tem aqui, que é o nosso setting do projeto, tá? Aqui você também tem o bitmap, que ele entra no mesmo lugar no projeto settings. Aí ele controla os bits, que é isso aqui a gente vai ver mais para frente também, que é algo mais técnico. Aqui eu tenho onde eu crio minha composição. Aqui eu crio folder. E aqui eu mexo no meu marker. Às vezes ele perde ali, sua máquina trava, acontece uma série de coisas, ele acaba ficando desligado, isso aqui, tá? Aqui a gente vamos ver aqui, ó, em Edit. E aí vamos vir aqui em Preference, vamos vir em Geral. Explicar um pouco sobre isso aqui que é muito importante, que é algo que quando você não configura no começo, você pode acontecer de não habilitar o autosave e perder vários projetos. Então é muito importante você entrar aqui e habilitar o autosave, pelo menos. Mas vou explicar tintim por tintim aqui o que eu consegui explicar, tá? A gente tem aqui em geral, eu tenho algumas informações de... uma coisa importante, eu não gosto de trabalhar com o After em português, mas se você preferir, ali tem a opção de você instalar com ele em português. Eu aprendi a usar em inglês e eu não sei usar em português. Infelizmente eles mudam o nome, mudam a ordem de algumas coisas, então fica bem confuso. Aconselho usar em inglês até para aprender melhor. Os tutoriais tem muitos. Bem que hoje em dia é infinito de tutoriais de After, né? Tem muitas variedades, né? Dá para aprender o After muito rápido, com tanta informação. Quando eu comecei não tinha tanto, era mais fórum, blog, não tinha tanto vídeo, né? Então, aqui não vou me afundar tanto nisso aqui, porque isso aqui é umas coisas que você configura no começo. Tipo, eu evito usar esse aqui, que é para mudar o color pick do sistema, usar sempre o da Adobe mesmo, não tem problema. Aqui, eu gosto de habilitar isso aqui, porque toda vez que eu crio um shape, ele deixa centralizado. Mas não vou habilitar agora, quando a gente for trabalhar com isso, a gente vê. Esse aqui também é o path, a gente tem tamanho de path, aí vai do seu olhar, quando você estiver desenhando, você vai ver que dá para diminuir e aumentar. Esse aqui eu não vou me aprofundar também. Aqui não vamos mexer no momento. Deixa eu ver se tem alguma coisa que vale a pena habilitar. Esse aqui, bom, deixa assim. Vamos vir aqui no próximo. Esse aqui a gente também não vai mexer no momento. Aqui eu tenho previews, a qualidade de preview, né? A gente tem aqui a questão de adaptação de render. No momento acho que não é variável mudar, né? Mas se você tiver um computador que não é tão bom, você pode vir aqui e já mudar isso aqui. Você pode deixar ele set cache per view ou faster, que é mais rápido, né? Zoom de qualidade. Eu vou deixar aqui onde está. Aqui também o Color Manage, também eu posso deixar ele mais rápido. E aí vai depender da sua máquina, isso é uma forma de você ter uma gestão ali, né? Aqui, beleza, esse aqui é o Blend Automatic de
composição de motion blur, não, tudo tranquilo por enquanto, depois já aprender a mexer nisso. Aqui a gente tem o work area, beleza, esse aqui também não vale a pena, porque esse aqui é uma questão de cache, a gente pode mudar também, porque ele vai sempre expandir ali a nossa seleção. Então depois a gente vai ver esse aqui é o gerenciamento de cache, esse aqui também não, import. Aqui a gente tem umas coisas interessantes. A gente tem sobre preview, né, de estilo. Se a gente quer que ele tenha uma duração, a gente pode deixar, ou que ele chega, ou que esse estilo seja de tamanho da comp. A gente já vai ver isso aí, eu vou explicar um pouco sobre o que é. E quando você importa um estilo, ele tem uma duração, ele não é um frame, né? Então você pode já customizar isso. Aqui você tem, quando você importa uma sequência, ele vai vir padrão 30 frames por segundo. Aqui a gente tem... Aqui a gente não vai mexer. Aqui a gente tem drop no drop. Isso aqui mais antigamente a gente usava muito para televisão, né? Então quando a gente ia exportar para televisão, a gente tinha que mandar no drop frame, né? Para ele não interpolar alguns frames e aí a gente ficar com o tempo certo, né? Então isso é uma coisa mais avançada, vocês podem pesquisar aí mais a fundo. Eu usava muito antigamente. Aqui a gente tem... Beleza, esse aqui a gente não vai mexer. Aqui a gente tem questão de guide, também não vou mexer. Esse aqui, cor de label. Depois eu vou mostrar isso aí pra vocês. E travou. Muito bom, After. Aí voltou. Quero cache. Aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Eu gosto muito de trabalhar o meu cache. Eu tenho um HD de cache no meu PC. Pode ver que eu tenho vários HD. E eu tenho esse HD de cache e eu gosto de deixar tudo aqui. Depois ele não ocupa meu HD principal ali. Até esse aqui eu vou mudar. Ó. Move, ó. Seleciono a minha pasta que eu já criei aqui e jogo tudo para lá. E aí depois, quando você vê que seu HD tá cheio, você vai dar um empty disco cache que ele vai deletar. Ó, que o meu tem 50 GB e ele vai deletar. Eu gosto de deixar um pouco mais, mas depende do tamanho do seu HD. Eu deixo 200 GB, mas depende do tamanho do seu HD, você deixa menos, só que é um saco. Se deixar pouco, vai ficar enchendo, vai começar a travar. Ele não te avisa que tá cheio. Algumas vezes ele avisa, mas nem sempre ele te avisa tão legal assim. Então eu deixo alto. Isso aqui, se você tem espaço, vale a pena. Aqui é um Mercury Transmit. Isso aqui é bom para quem faz transmissão, porque aí você consegue streamar tipo, vários vídeos. Não tem como mostrar isso, mas que eu tenho 3 telas, daria para eu ligar as 3 telas aqui. Fica mais pesado também se usa mais placa de vídeo. Aqui tem padrão de cores. Fiquei cego. Eu gosto muito dessa aqui, mais contrastada. Até deixou. Às vezes eu habilito essa daqui, que eu gosto bastante. New Project, beleza. Esse aqui a gente não vai mexer. Isso é importante. Muito importante, na verdade. A gente habilitar esse autosave. Às vezes ele não vem habilitado. Então você vai habilitar e você vai programar aqui, às vezes deixa 10, porque 20 minutos você perde muita coisa. Então eu deixo às vezes 10, 5 minutos, depende do seu computador. Esse aqui é o número de versões. Então o que ele vai fazer? Ele, em cada 10 minutos ele vai salvar o projeto para mim e ele vai salvar lá na minha pasta. Aqui, e ele vai criar uma pasta aqui de autosave. Depois a gente vai ver isso aí, porque eu vou habilitar isso aqui. Vou deixar um minutinho, vamos ver. E quando passar um minuto, vou acelerar, e aí vocês vão ver que ele vai salvar.
Bom, ele salvou aqui, gente. Eu fiquei esperando, ó. Ele criou aqui, ó, uma pasta. Ele criou sozinho. E ele colocou aqui autosave 1. Ele vai fazer 5 versões. Então, quando você deixar aqui, clique errado. Aqui, ó, você pode colocar mais versões. Eu não vou deixar 1 minuto, menos 10, tá bom? E deixa uma quantidade razoável. Tem que gera muito arquivo e só come memória. Aqui a gente tem a performance, né? Eu costumo deixar pouco para as outras ferramentas, quando está trabalhando com After Software. Então aqui o que ele vai estar usando? RAM Variable After, 54 GB está usando para ele, e o restante para os outros aplicativos. Então aqui a gente tem isso. A gente tem GPU Information, aqui para placa de vídeo, não é nada. O computador não é nenhum super computador, mas é um computador bom, que eu uso os trabalhos do dia a dia, que tem os monitor, saída de áudio, né? Aqui eu tenho áudio, aqui eu tenho questão de types, menu, aqui eu tenho algumas informações para programação, expression, aqui relativamente sobre 3D, e aqui eu tenho um notification render queue para ele poder te avisar, né? Através do Creative Cloud. Mas beleza. O mais importante aqui é o autosave no momento, vocês entenderem que funciona. E aqui, tive que modificar um pouco o projeto para poder salvar, porque se ele não tá com o asteriscozinho aqui em cima, ele não vai fazer o autosave, porque considera que você não precisa salvar, que você não tem ajuste. Então você precisa ter alguma informação. Bom, aqui, para a gente criar uma timeline aqui, uma composição, né? A gente pode pegar o vídeo, segura e arrasta aqui, ó. Ou a gente pode também, se a gente tiver informações do vídeo, que aqui ele vai pegar todas essas informações aqui e vai criar um projeto muito mais fácil, criar um projeto já bonitinho. Mas caso você tiver algumas informações do vídeo, você pode criar também. Aqui tem a opção de create composition, você pode também usar o Ctrl N. Tá ali que eu tenho as informações, então, sei lá, vídeo, aula 1. Aqui eu tenho customs de formatos, aqui o nosso formato linear 4K, então eu confesso que eu nem lembro, acho que era esse aqui, ó, 4K. Enfim, mas você pode escolher às vezes o vídeo 4K, mas você vai trabalhar em Full HD, então você pode deixar aqui Full HD 24 FPS, ou se você tiver um padrão de frame rate, também você pode modificar aqui. Você tem como mexer diretamente aqui também. Tem como você dar unlock e mexer só um lado e o outro. Tem como você criar um custom. Aqui tem como você salvar ou deletar. Então, que nem aqui, ó, criar um Full HD para não ficar tão pesado. Vamos dizer que eu quero trabalhar 10 segundos do vídeo. Aqui eu tenho frames, aqui eu tenho segundos, minuto e hora, né? Então a gente tem aqui as durações que a gente pode criar. Ele coloca aqui um botão de preview, mas é só se você já criou isso aqui. No momento não dá para você ver. Aqui eu tenho Advanced, algumas informações de Motion Blur, Sample Frame, aqui eu tenho informação de 3D, qual tipo de 3D, agora você tem um novo 3D, né, que você consegue importar um objeto aqui para dentro. Confesso que eu usei pouco porque eu uso 3D, então é meio melhor do que usar no After, mas dá para usar aqui. E aí, beleza, você criou, ele desenvolveu a timeline e vem aqui o vídeo e jogo na timeline aqui.
Jogou, o vídeo tá maior. Se eu pegar aqui, eu vou fechar isso aqui. Fechar aqui, não tem problema. Posso trazer com o scroll do mouse aqui, ó. Posso trazer ele mais para full. Posso habilitar aqui Fit. Aqui eu tenho Fit Up 100%. Ele autoajusta. Eu tenho deixar ele longe, deixar ele muito perto, ou esse Fit Up, tá? Você tem aqui o atalho Alt barra, né? Barra, vou deixar aí na tela, né? Alt barra você consegue, não barra de espaço, barra mesmo. E aí ele dá esse fit. Aqui eu consigo mexer na timeline. Aqui no barra de espaço eu dou play. Eu consigo andar com page up, page down, frame a frame na timeline. Home eu volto, end final. Eu também posso andar aqui usando o JK, ele vai para frente e para trás, porém esse aqui ele entende melhor keyframes, né? Se tiver keyframes ele vai andando aí. Bom, aqui abrindo na timeline a gente tem alguns recursos. Aqui a gente tem transform, aqui a gente tem o core point, que é a posição desse anchor, né? Onde nosso ponto de ancoragem. Aqui a gente tem position, a gente pode mexer na posição. Aqui a gente tem o que a gente gostaria, escala. A gente pode trazer aqui para o limite da tela. Então a gente pode trazer aqui usando o scale. Aqui eu tenho a opção de tirar. Posso, se eu quiser fazer uma cagadinha retorcendo todo o meu vídeo, mas posso fazer usando isso aqui. Tem um atalho bem legal aqui, se você apertar Alt e clicar, ele zera e volta ao normal. Se você habilitar e desabilitar, e aí você traz aqui. Então, Alt, clique, que ele volta e fica 100%. Aqui a gente tem rotação, se eu tivesse um malucão que quisesse fazer um efeito doido com o meu vídeo. Aqui eu tenho opacidade, trazer transparência. Então, se eu quiser, vamos trazer uma referência aqui. Vou, sei lá, mandar um pouquinho. Marca esse keyframe de opacidade. Volta aqui e zero ele. Então, a partir do momento que eu marquei isso aqui, esse reloginho, esse aqui é meu time de keyframes, né? Então, a partir do momento que eu criei ele, eu consigo navegar por aqui ou clicar nele para habilitar e desabilitar. Deixa eu habilitar Ctrl Z. A partir do momento que eu criei duas extremidades, tipo, eu criei uma aqui. Lembrando que durante o curso a gente vai rever tudo isso, tá? Esse aqui é só um overview sobre o After Effects. E aí a gente tem toda essa informação. Então aqui a gente tem esses dois keyframes que vai de exponencial de um para o outro. Tá? Então assim que a gente marca keyframe, mais para frente a gente vai aprender a evoluir esses keyframes aqui. Aqui eu fiz um pequeno fade. Apertar o 0, ele dá play também. Você tem barra, o 0 e os page down, page up para poder andar na timeline. Depois eu vou passar ainda mais atalhos para vocês. Então, essa aqui é um resumo da timeline, né? Só abrir aqui o áudio, tem informação de áudio. Ele demora um pouquinho para carregar, mas se tivesse áudio ele estaria saindo aqui. Bom, acho que por essa aula aqui, essa primeira introdução, eu vou parar por aqui. Na próxima aula eu vou continuar falando sobre as ferramentas aqui de After Effects, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Foi a minha introdução sobre After. E aí na próxima aula a gente vai continuar essa introdução, porém falando as outras ferramentas do After Effects aqui. Beleza, galera? Valeu, obrigado, até a próxima aula. Valeu!